E aí, pessoal, no vídeo passado a gente entendeu um pouco mais sobre o Clean Architecture e o TDD. A gente viu toda a explicação, a gente também viu o app que a gente vai desenvolver. E agora está na hora da gente colocar a mão no código e fazer nossas primeiras entidades, user cases e nossos primeiros testes. Então vamos lá, vamos fazer a parte boa, vamos colocar a mão na massa e começar a codar. Eu sou o Túlio e você está no canal Cajur Code. Beleza, pessoal, já estou aqui no nosso projeto que a gente criou na outra aula. Então, pessoal, a primeira feature que a gente vai criar é a Picture of the Day. É exatamente essa função aqui. Ela vai lá na API e ela vai buscar a imagem, ou nesse caso é um vídeo, que está em destaque no dia de hoje. Essa feature é bem simples, ela simplesmente lança um get lá na nossa API da NASA. E se caso for um sucesso, ela vai direcionar a gente para essa página de exibição. Então, quando eu clico aqui, ele entra em estado de load, faz a requisição e caso sucesso, ela aparece aqui a, o conteúdo. Então, é essa feature específica que a gente vai implementar primeiro, beleza? E a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar as nossas entidades. Por quê? Dentro do Clean Architecture, a gente também tem essa característica de desenvolvimento. Se a gente voltar lá na nossa imagem, na nossa primeira imagem, aqui a gente vai ver que as nossas entidades estão no centro. E é exatamente daqui que a gente vai começar o nosso desenvolvimento. Nosso desenvolvimento ele vai ocorrer do centro para fora, certo? Entidades, user cases, e os controladores e os elementos externos. Então, olhando para a nossa arquitetura do Flutter, a gente vai começar pelas entidades, desenvolver os user cases, e depois a gente vai descer desenvolvendo nossos repositories, nossos models, data sources, e depois, por fim, quando tudo estiver implementado, a gente desenvolve a camada de presentation. Beleza? Então vamos lá. A gente criou toda aquela estrutura na aula passada e dentro da nossa camada de domínio, que é exatamente onde a nossa entidade está, na camada de domínio, a gente vai abrir a parte de entidades e criar um arquivo que vai se chamar apod.dart. Dentro desse arquivo a gente vai colocar uma classe que vai se chamar apod também, certo? Essa é a nossa classe. Por que a gente vai criar essa classe aqui? Porque as nossas entidades não são nada mais, nada menos do que classes, né? Elas são as classes que vão ajudar a gente a trabalhar com os dados que vão trafegar dentro das nossas camadas. E por que ela se chama Apod? Porque Apod é o nome da API que a gente vai usar aqui, a API da NASA. Então aqui a gente vai ter só uma entidade aqui, que é exatamente essa. Exatamente porque a nossa API só retorna esse tipo de dado. Beleza, então como essa entidade é baseada na nossa API, agora a gente vai ter que ir lá na nossa API e entender como esses dados chegam para a gente conseguir montar a nossa classe, a nossa entidade. Então, pessoal, esse aqui é o site onde a gente vai encontrar a documentação, é o API NASA, api.nasa.gov. Eu vou deixar esse link na descrição também, para facilitar. E aqui, na verdade, ele não guarda só essa API exclusiva que a gente vai usar, ele guarda várias outras APIs, porque a NASA oferece muitas outras. Aqui, logo no começo da página, tem uma seção que serve para você solicitar sua chave. Essa chave ela não é necessária para usar a API, ele já fornece uma chave padrão, que é essa chave aqui, ó, demo key. Então você não precisa se preocupar com isso agora, mas quando a gente for mais lá na frente, eu recomendo fortemente que você venha aqui, faça seu cadastro, deixe seu e-mail aqui e receba sua chave privada, porque ela traz muitas vantagens. Essa chave padrão demo key ela é muito limitada. Você pode ver aqui, ela só faz 30 requisições e 50 por dia, enquanto a privada ela tem muitas mais possibilidades. Mas por enquanto nos testes a gente pode deixar essa daqui, quando for mais lá na frente eu digo a vocês quando a gente vai mudar. Então descendo mais aqui na nossa página a gente tem toda a lista de APIs, então se você quiser se aventurar por elas, você também pode. Aqui a gente quer essa daqui, a Apod, que é a abreviação de Astronomy Picture of the Day, que é exatamente o nome da nossa classe que a gente criou. Então aqui tem um pouco de explicação sobre ela, que ela fornece imagens, que ela dá imagens do espaço, traz explicações e tal. Aqui também tem um projeto no Git, se você quiser olhar. Se você manja de back-end aí, você pode dar uma olhada nessa estrutura dessa API. Você pode até baixar ela também, sem problema. Ela é aberta, né? Ela é feita em Python, inclusive. Beleza? Você pode ficar à vontade. E aqui embaixo a gente tem as instruções dos nossos queries, que são exatamente os nossos parâmetros que vão permitir que a gente tenha respostas diferentes, como solicitar uma lista de imagens dos
solicitar só a imagem do dia, solicitar a imagem de um dia específico, ou realizar a requisição de um período de data. Aqui tem toda essa descrição, a gente precisa ler isso agora. Com o tempo que eu for fazendo as funções, eu vou explicando cada uma. E aqui no final a gente tem uma que é o ID exemplo, e essa daqui é o domínio da nossa API. Toda vez que a gente quiser fazer uma requisição, a gente vai mandar dentro exatamente para esse link, sempre com a nossa chave. No caso aqui a gente está a demo key, mas lá na frente a gente vai usar a nossa privada. Então vou simplesmente clicar aqui para abrir um novo navegador, e aqui a gente tem exatamente a nossa resposta da API, e é assim que nossos dados chegam para a gente. Essa API responde em JSON, e aqui está um dado JSON para a gente trabalhar. E é exatamente essa estrutura de JSON que a gente vai colocar dentro da nossa classe, dentro da nossa entidade, da nossa classe. Beleza, então o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui um editor de JSON online, certo? Eu vou usar o jsoneditoronline.org. Eu vou deixar esse link também aqui, para a gente entender melhor essa resposta e a gente poder entender que tipo de dados, que tipo de campos a nossa entidade vai ter, a nossa classe. Então eu vou copiar tudo aqui, certo? Copiei tudo e eu vou jogar aqui dentro. Eu vou mudar para o modo tree, para ficar mais elegante de ver. Eu adicionei no campo texto, agora eu estou no modo tree. Pronto, e aqui a gente pode ver que nosso JSON ele tem 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 campos. A gente vai ter um campo de copyright, que vai dar a informação sobre a origem da imagem, né, quem é o dono. A gente vai ter a data da imagem. Nesse caso, no caso aqui, esse endpoint está apenas com a nossa chave. Lembra que nossa API tem vários parâmetros, mas o nosso endpoint, apenas dessa forma, ele retorna exatamente a imagem em destaque no dia de hoje. Se a gente ver aqui a data, a gente vai ter 23/6 de 16, que é exatamente a data que eu estou gravando esse vídeo. Então essa é a imagem de destaque agora, e é exatamente o endpoint que a gente vai usar na nossa primeira feature. Então aqui a gente tem um copyright, a data, um explanation, que é a descrição da imagem, um campo chamado HD URL, que é nada mais do que a imagem, porém numa versão em alta definição, o tipo de mídia, já vou explicar um pouco mais desse campo, a versão do serviço, o título e a URL, que também é a imagem. Certo? Só que numa qualidade um pouco mais baixa, para funcionar melhor na web. Tá, agora vamos olhar um pouco, pessoal, nesse tipo de imagem, nesse tipo de mídia, né? O media type, que é o tipo de mídia, ele está ali porque essa API, apesar dela se chamar Picture of the Day, né, imagem do dia ou foto do dia, ela também retorna vídeos, certo? Então esse campo vai ser muito útil para a gente entender que tipo de mídia está sendo fornecendo para a gente poder trabalhar lá no Flutter, né? Se for uma imagem, obviamente a gente vai seguir um padrão diferente para exibir essa imagem, e se for um vídeo, a gente vai ter que seguir outro caminho. Mas a gente vai aprender a lidar com tudo isso também. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou usar um parâmetro. Você não precisa entender o que eu vou fazer agora aqui não. Eu apenas quero exemplificar uma coisa. Eu vou usar o parâmetro date, certo? Eu vou copiar esse código, vou abrir uma nova aba. E aqui eu vou adicionar um i comercial, e eu vou adicionar o parâmetro date aqui. Eu vou dizer que esse date é igual a 2023-2005-31. O que é que eu estou fazendo aqui? Se você não entende muito ainda de Keyword em URLs, mas basicamente aqui eu estou colocando um argumento na minha API, um argumento igual ao API key, certo? Toda vez que você vê um URL e você encontrar uma interrogação no meio, o que vem depois dessa interrogação é o que a gente chama de keyword. Na nossa API a gente tem vários, e a gente tem essa opção aqui, esse argumento aqui que se chama date, que a gente fornecendo um tipo data, né, com ano, mês e dia, ele vai retornar qual era a imagem em destaque naquele dia específico. Então eu estou retornando essa imagem aqui do ano de 2023, do 5 do 31, porque eu sei que aqui nesse dia específico tinha um vídeo em destaque. E eu quero mostrar para vocês como vai vir essa estrutura em vídeo. Então dando um enter aqui, beleza, ele retorna a mesma coisa, né, só que com informações diferentes. Então eu vou copiar tudo aqui e eu vou colocar aqui nessa outra aba do JSON. Eu vou em text, coloco aqui e eu vou mudar para true para ficar mais fácil de ver. Pronto, aqui a gente percebe algumas coisas. Primeira, que o campo copyright não apareceu. Isso acontece, tá? Nem toda imagem ela é, digamos assim, privada, às vezes ela é pública. Geralmente são as imagens fornecidas pela própria NASA, eles deixam aberto. A gente tem a data também, o explanation, o tipo de mídia, que aqui muda, que está constando ali vídeo, o serviço, o título e a URL.
Beleza, perceba que quando é um vídeo não muda tanta coisa, né? A diferença é que a nossa URL agora está indicando para um vídeo do YouTube. E se você abrir, você vai parar no YouTube e assistir o vídeo. Beleza. Só que a gente tem outra estrutura ainda para ficar de olho, principalmente a nossa estrutura de vídeo. Quer dizer, a maioria dos vídeos eles vão ter uma thumbnail. E para deixar o nosso app mais bonito, a gente quer essa thumbnail. Exatamente para poder mostrar ela no nosso app. Para quem não sabe, a thumbnail é aquela imagem que fica quando você acessa o YouTube. Né, todo vídeo não tem uma imagem, aquilo a gente chama de thumbnail. Então aqui na nossa API a gente pode solicitar que a NASA envie essa thumbnail para a gente caso seja um vídeo. Só que para a gente solicitar essa thumbnail a gente tem que ir lá de novo nos nossos argumentos, certo? Então adicionei um argumento da API aqui, né, ela é padrão, tem que ter. Adicionei o date. Lembrando que a divisão entre os argumentos sempre vai ser um i comercial, então se eu quiser colocar outro argumento aqui, que é o que eu vou fazer, eu vou colocar outro e comercial e eu vou voltar agora lá na nossa documentação. E na nossa documentação a gente vai ter um parâmetro chamado tubs. Vou copiar ele aqui e jogar. Na nossa tub, ele vai receber um valor do tipo booleano, certo? Tipo bool. Então, por padrão, ele é falso. No caso, a gente quer deixar ele true. Então, vou colocar aqui igual a true. E se a gente vai olhar aqui na descrição, ele vai dizer que se o retorno for um vídeo, ele vai fornecer uma thumbnail. Se não for um vídeo, for uma imagem, ele vai simplesmente ignorar esse campo. Então a gente vai dar um enter aqui de novo, né? A única coisa que eu mudei foi isso aqui. Eu vou dar um enter de novo e aparentemente ele retornou a mesma coisa. Só que agora a gente copiando, voltando para o nosso editor JSON, text, vou apagar tudo, copiar, colar, volto para a nossa tree. E agora a gente tem um campo extra chamado thumbnail URL. E se a gente clicar nele aqui, não vai ser nada mais do que a imagem, a thumbnail do vídeo. Então isso vai ser útil para quando a gente estiver construindo nossa interface. Então todas essas requisições aqui a gente fez exatamente para a gente poder entender como vai ser o nosso JSON. Porque a nossa entidade ela precisa lidar com todos esses campos e poder receber todos eles. Então agora o que a gente vai fazer é fazer uma mesclagem. A gente vai juntar esses campos todos em um só. Então beleza, aqui a gente tem aqui do lado o retorno quando é uma imagem e aqui o retorno quando é um vídeo. Então a gente vai juntar os campos que são diferentes. Então no caso da nossa imagem não tem o thumbnail URL, eu vou copiar ela, eu vou jogar ela aqui e basicamente é só isso. Com essa estrutura aqui a gente já vai poder receber tanto imagens quanto vídeos. Agora a gente pode criar a nossa entidade e a nossa entidade vai ter os campos exatamente iguais ao nosso JSON. Então a gente pode vir aqui, copiar copyright, vir aqui na nossa class, colocar string. A gente vai, normalmente quando o dado vem de uma API, você trabalha com todos os argumentos opcionais. Então a gente vai ter copyright e a gente vai escrever aqui. Só que para a gente não ter que ficar escrevendo tudo na mão, eu vou usar outra ferramenta. A ferramenta se chama Quickly Type. Eu também vou deixar esse link aqui para vocês. E essa ferramenta faz exatamente isso. Através de um JSON, ele constrói a nossa entidade, beleza? Então antes de colocar o nosso JSON aqui, eu vou primeiro mudar esse nome, porque a nossa classe vai se chamar Upload. Esse é o nome da nossa classe. E eu vou mudar a linguagem aqui, tá? Em Swift, a gente vai para o Dart. Eu vou marcar que todos os campos devem ser no Safety. E eu vou marcar o Types Only, certo? Esses dois campos têm que estar marcados aqui. Então eu vou voltar lá no editor JSON. Copio tudo aqui. Ctrl A, Ctrl C. E vou jogar aqui dentro. Apago tudo aqui, Ctrl V. E tá aí. Nossa classe montadinha. A gente só precisa copiar o código e colar lá no nosso editor. Aqui, colo. Perceba que aquele aplicativo ele já nos dá também algumas indicações de tipo de dados. Então no campo Data, ele já entendeu que é uma data e retornou o tipo data para a gente. A gente vai manter isso aí. Beleza, a nossa classe já está pronta, só que antes da gente partir para nossos repositórios e entidades, a gente precisa fazer mais uma configuração aqui, e essas configurações já são de desenvolvimento e de teste. A gente vai adicionar agora as primeiras dependências do nosso projeto. Então lá no nosso PubSpec, eu já adicionei aqui, você vai adicionar exatamente essas três dependências, o Dart-Z, o Inquirable e o Mockito. O que cada uma faz? O Dart-Z ele vai trazer para a gente algumas funções a mais do Dart, principalmente uma classezinha que a gente chama de Either. A gente vai entender ela mais na frente, mas ela vai ser muito útil para a gente evitar ter que ficar colocando try catch em todo canto.
o Inquerable, que a gente vai usar agora, e ele vai servir exatamente para a gente poder comparar as nossas classes, os nossos objetos Dart. E o Mockito, que vai servir exatamente para a gente poder mocar as nossas classes, as nossas dependências e realizar os nossos testes automatizados. Então, coloca essas 3 dependências por agora. Sim, você também vai ter que colocar essa dependência aqui chamada Build Runner, que ela vem junto com o Mockito. Se você não colocar, não vai dar certo, tá? Tem que ter os dois. Eu não sei exatamente em que dia você está vendo esse vídeo, mas se não for muito longe, tente usar as mesmas versões que eu estou usando aqui, para não ter problemas de conflito de versões, tá bom? Se não der certo, principalmente dependendo do SDK que você está usando, esse é o SDK, esse é o meu environment, você pode ter alguns problemas de dependência e, infelizmente, eu vou ter que deixar isso aí por sua conta para você resolver. Beleza, então, vamos trabalhar no nosso Inquerable. A gente vai vir aqui na nossa classe, a gente vai fazer uma extensão e a gente vai estender esse tal de Inquerable. E o que é que esse Inquerable faz? Primeiro, deixa eu criar uma classe aqui apenas para eu poder exemplificar para vocês. Mas, por exemplo, imagina que eu tenho um objeto A aqui que é do tipo Upload, certo? Voltando rapidamente no nosso Upload, porque eu acho que eu esqueci de fazer uma coisa. Vamos voltar lá no na nossa ferramenta de criação e a gente esqueceu de marcar uma opção específica. A gente esqueceu de marcar essa opção aqui, desculpem. Mas a gente tem que marcar essa daqui também, que é para tornar todos os campos opcionais, certo? A gente estava sem ele e agora com ele a gente vem as interrogações e é o que a gente precisa. Então eu vou copiar de novo. Na verdade eu não vou copiar tudo, vou copiar só os campos aqui de dentro e voltar, tá? Não deu para se perder, basicamente o que a gente fez foi deixar todos os campos opcionais, tá? A gente precisa disso. Então beleza, todos os campos opcionais, a gente tem o Upload aqui. E eu fiz uma extensão aqui, criei um objeto chamado A, que é do tipo Upload. Eu vou criar outro, B, que é também do tipo Upload. Eu vou adicionar um title de cada um, que eu vou chamar de title apenas. E beleza. Agora, o que aconteceria se eu colocasse dentro de uma condição A igual a B? Qual seria o retorno dessa condição aqui? Veja, a nossa classe ela tem um título igual e todos os outros campos são iguais. Tudo está vazio, exceto o nosso title, que tem um título igual. Então a gente pode dizer a nível de dados que esses 2 objetos, A e B, são iguais. Porém o Dart não enxerga eles como igual. Eles são diferentes. Por quê? Porque o Dart ele vai conferir a posição da memória. Então se a posição da memória for diferente, ele vai dizer que os objetos são diferentes. Então o Inquerable serve exatamente para resolver isso aqui. Que uma vez que a gente estenda Inquerable, ele vai fazer um override no parâmetro de comparação e vai determinar que se todos os campos forem iguais, esses objetos por si só então são iguais. Então sem o Inquerable esse tipo de comparação retorna falso, mas com o Inquerable ele retorna verdadeiro se todos os dados dentro de cada objeto forem iguais, certo? Isso é muito útil, principalmente para nossos casos de teste. Dá para configurar na mão para ele fazer essa comparação igual, mas o Inquerable já resolve o nosso problema muito mais fácil. Então o que é que a gente tem que fazer? A gente vai estender Inquerable, vamos transformar tudo em Final. Beleza, todos os campos são Final. O nosso construtor precisa ser uma constante agora. E aqui no final a gente vai fazer um override em um campo chamado props. E esse campo ele vem exatamente da classe Inquerable que a gente está estendendo. Esse campo ele vai retornar uma lista. E nessa lista vai nada mais do que os nossos campos. Então vou colocar eles aqui. Copyright. Beleza, o nosso prompt está pronto. A gente pode pegar esse comentário aqui. E agora toda vez que a gente fizer a nossa comparação com o nosso upload, a gente vai retornar valores iguais se esses campos forem iguais. Você não precisa entender como o Inquerable faz isso. Você só precisa entender. É claro que se quiser pesquisar mais é importante. Mas você precisa entender por agora que esse Inquerable vai garantir que aquela comparação retorne verdadeira. Beleza, com a nossa entidade ponta a gente pode começar a fazer o nosso user case. Então como é que a gente vai pensar agora? Voltando lá para o nosso gráfico, a gente tem que a primeira coisa que a gente vai implementar é o nosso user case. Porém o nosso user case ele depende do nosso repository para trazer os dados. Então a gente pode pensar, bem,
Já que ele depende, eu tenho que construir primeiro o repository. É verdade e não é. A primeira coisa que a gente vai fazer, se você se lembra do vídeo passado, é criar o nosso contrato, né? A nossa classe abstrata, o contrato que vai determinar como o nosso repository deve se comportar. E esse contrato é baseado inteiramente nas necessidades do nosso user case, certo? Então vamos criar primeiro o nosso user case. Então aqui dentro do campo de user case, eu vou criar um arquivo novo e esse arquivo vai ser exatamente fetch upload today. Eu sei que está em inglês, mas como eu disse, esse projeto foi feito em inglês inicialmente. E como a resposta da API vem toda em inglês, fica meio sem sentido misturar. Mas vocês não devem ter problemas para acompanhar. Aqui essa descrição basicamente está dizendo buscar a upload do dia, né? Buscar os dados upload do dia. Eu vou chamar isso de Dart e esse vai ser o nome do nosso user case. Só que também para manter a organização, eu tenho que dividir, eu vou organizar esse user case. Porque a gente sabe que a gente vai ter outras features, né? A gente vai ter a feature de search, a nossa feature de bookmark para salvar os dados. Então, para a organização, eu vou criar um arquivo, um folder, né? Que vai se chamar Today Upload, certo? Esse vai ser o nome da nossa feature que busca a upload do dia. E eu vou simplesmente jogar o nosso arquivo aqui dentro. Assim, quando a gente for criar as outras, como por exemplo o Search, a gente vai manter tudo organizado. E isso é importante, não é opcional, tá? Tem que ter essa organização. O nosso user case, como tudo aqui vai ser dependente um do outro, nosso user case também é uma classe. Então, vou escrever essa classe aqui, class fetch upload today. E aqui eu vou chamar uma função muito legal que se chama call, certo? E essa função é muito legal. Essa função permite que a gente chame ela sem ter que descrever. Então, uma vez que eu tenho a instância do objeto, imagina que B está estendendo o fetch folder. Vou colocar aqui para vocês entenderem. Se eu quiser chamar esse call, né, tem que ter exatamente esse nome, é reservado. Eu não preciso vir aqui e fazer bcall, entendeu? Para ele funcionar. Eu até posso. Mas através desse parâmetro call eu posso simplesmente chamar B e fazer isso. Que ele já vai entender que eu estou me referindo a essa função. Então, como todos os nossos user cases, eles só vão ter uma função, então a gente vai usar o call exatamente para simplificar o nosso código na hora que a gente for usar. Bem, o nosso retorno é uma feature, com certeza, então isso aqui é um async. E qual vai ser o retorno dela? Bem, o nosso retorno é agora que a gente vai puxar a nossa biblioteca do Dart-Z, certo? A gente vai usar uma classe desse Dart-Z que se chama Header, certo? É exatamente essa daqui. O que é que esse camarada permite que a gente faça? Permite que a gente retorne dois tipos de resposta numa mesma função. Então aqui a gente vai conseguir retornar dois tipos de dado. Como é que a gente faz isso? Você vai abrir os sinais de mais e menos, de maior e menor. E aqui a gente pode ver que é uma classe abstrata que vai ter um lado esquerdo e um lado direito, né? Left e right. E a gente vai definir que tipo de valor pode estar no left e que tipo de valor pode estar no right. E o nosso reader sempre vai retornar um ou outro. Ou vai estar em um lado, ou a informação vai estar no lado left ou no lado right. Eu vou transformar primeiro essa função também em uma feature, certo? Porque ela é uma feature. E aqui eu vou determinar o que vai estar no lado esquerdo e no lado direito. Eles vão ser separados por uma vírgula. No lado direito, eu vou retornar a nossa entidade, que é o dado que vai vir e vai ser apresentado para o usuário. Se não for possível retornar a nossa entidade no lado direito, eu vou querer retornar um erro, uma falha. Então aqui a gente vai ter um failure, né? Uma falha. E essa falha vai ser uma classe que eu vou desenvolver agora, um tipo de classe, que vai guardar exatamente os tipos de falha. Então aqui, voltando para a nossa estrutura, aqui na pasta lib, eu vou criar outra pasta, vou chamar essa pasta de core. E essa pasta vai guardar todo tipo de funcionalidade ou código que pode ser útil para mais de uma camada. Dentro deste core eu vou criar um file chamado exatamente failure, né, falha, em inglês, .dart. E aqui dentro eu vou criar uma classe abstrata. Vou colocar esse parâmetro abstract, depois class, e eu vou determinar que isso é um failure. Certo? É o nome da nossa classe. Ela também vai estender em queryable, porque eu quero fazer comparações com ela. E aqui dentro a gente vai simplesmente ter uma string, vai ser um get string que vai se chamar msg, que é nada mais do que a mensagem. Então eu quero que toda falha, pelo menos que estenda o fail,
ele tenha um parâmetro mensagem, que vai ser exatamente a mensagem do erro que a gente vai mostrar para o usuário. Então, se eu criar uma falha do tipo sem internet, eu quero que dentro dessa mensagem tenha um texto constando. Não é possível acessar os dados porque você não tem internet, por exemplo. E aqui eu vou ter que fazer um props, ter que fazer o override. E como a gente não tem nenhum campo, simplesmente vai mandar uma lista vazia. Então aqui, para vocês entenderem mais fácil, eu posso ter essa classe aqui que a gente vai usar mais lá na frente. Já vou copiar ela e eu vou colar aqui, que é o no connection, sem internet. Então toda vida que a gente for tentar acessar um dado e a gente não tiver internet, a gente vai retornar o objeto no connection, que é uma extensão da nossa fail. Como ele é uma extensão da nossa fail, ele é uma fail. Portanto, ele pode ser retornado aqui no nosso header, certo? É por isso também que a gente está criando essa estrutura de abstração. E no caso do connection, ele vai fazer o override na mensagem, no getMessage, retornando exatamente essa mensagem aqui, sorry, you don't have connection. Desculpa, você não tem conexão com a internet. E essa mensagem vai ser exibida lá na interface do usuário quando ele não tiver internet. Beleza? Já vou deixar essa aqui pronta, eu ia implementar depois, mas eu acho que assim vocês vão entender melhor. Então, beleza, voltando aqui para o nosso user case, a gente vai agora fazer o import do nosso fail. O nosso call ainda está com erro, mas é porque ele não está retornando nada. Mas agora com o nosso header, o que, é que a gente pode fazer? A gente não vai precisar ficar colocando try catch e lançando exceptions nas nossas funções. Se der certo, a gente retorna no lado direito. Se não der, a gente retorna no lado esquerdo. Mais à frente vocês vão ver como a gente captura e identifica qual lado é qual. Então não precisa quebrar a cabeça com isso agora. Então beleza, a gente tem a nossa classe e o que é que ela vai fazer? Bem, o nosso user case, se vocês se lembram, eles vão trabalhar com as nossas lógicas de negócio. Como nessa API a gente não tem nenhuma lógica de negócio complexa, e o nosso user case fetch upload não precisa mandar nada, porque ele não adiciona nenhum parâmetro de pesquisa, né? Então ele não precisa mandar nada, ele só apenas recebe, ele não vai ter nenhum parâmetro de entrada. Por não ter nenhum parâmetro de entrada, a gente não precisa de nenhuma configuração, a gente só vai precisar chamar a função que vai trazer esse dado. E onde é que vai estar essa função? Olhando mais uma vez para a nossa estrutura, ele vai estar exatamente no nosso repository. Então aqui a gente vai ter nada mais nada menos do que um retorno do nosso repository. E quando chamado vai retornar o nosso upload. Mas para a gente acessar o nosso repository, a gente vai ter que adicionar ele aqui como uma dependência da nossa classe. Lembrando que agora a gente não vai implementar o nosso repository. A gente vai implementar o nosso contrato. Voltando aqui na nossa estrutura, a gente tem o nosso data e o nosso domain, que ambos têm os repositories. O nosso contrato sempre vai ficar no domínio, certo? Então aqui a gente vai criar um arquivo chamado today upload repository. Por que today upload? Que é exatamente o nome da nossa feature, tá aqui. E repository porque ele é um repository. .dart. Eu também vou colocar isso aqui numa pasta para a gente organizar. É a mesma pasta, tá? Então vou colocar today upload porque ele faz parte da mesma feature. E a gente vai manter essa nomenclatura para a organização. Vou simplesmente jogar aqui, move e beleza. O nosso repository ele vai ser exatamente uma classe abstrata, né? Se lembra que ele é um contrato, ele é uma classe abstrata. E ele vai determinar como o nosso repository deve ser implementado. E também como a nossa user case espera que esse repository esteja. Então, a gente vai colocar aqui abstract class. Vai ter o mesmo nome, today upload repository. Ele não vai estender nada. E aqui a gente vai determinar todas as classes que podem ser úteis para a nossa feature. Normalmente uma feature você tem só um repository, não é uma regra, pode ter mais, vai depender de como você está organizando o seu projeto. Então, por exemplo, se o nosso Today Upload tivesse mais de um user case, provavelmente todos eles iam depender do mesmo repository e o repository ia ter contido nele todas as funções necessárias para que os user cases funcionassem. Como a gente só tem um user case, fetch upload today, a gente também só vai precisar construir uma função aqui, que é exatamente, vai ser o mesmo nome, fetch upload today. É a nossa função. E quando chamada, ela retorna o quê? Ela vai retornar exatamente os mesmos parâmetros.
Vou até copiar. Vai retornar o mesmo parâmetro de user case. Não é obrigatório, mas nesse caso específico, ela vai. Então, vou fazer os imports. Mais uma vez, a gente vai fazer isso porque dessa forma o nosso user case não precisa ficar tratando de try catch. Beleza? A gente pode colocar também uma documentação aqui para ficar fácil de entender. Isso é o que está rolando no meu outro projeto, mais uma vez está em inglês. Mas basicamente isso aqui é apenas uma descrição da função que ela faz. E basicamente aqui está dizendo que ela retorna um tipo upload data no lado direito do header, em caso de sucesso. E do caso contrário, ele vai retornar um fail no lado esquerdo do nosso header. Para quem não sabe, quando você coloca 3 parâmetros assim, ela fica como uma documentação. Então, toda vez que você abre o nosso fetch uploads, primeiro no VS Code, quando você coloca o nome em cima, essa descrição aparece aqui. Tá? Então, com 3 barras é uma documentação, só com 1 é um comentário. Só com 2 é um comentário. Beleza, nosso contrato já está pronto. Então, o que é que esse contrato está dizendo? Esse contrato está dizendo para o nosso user case, vai dizer para o nosso user case aqui que o repository em que ele vai buscar os dados tem uma função chamada fetch upload today, que vai retornar um tipo header, que no lado direito vai ser um upload ou uma falha no lado esquerdo. Como esse repository está fazendo isso, não interessa para o nosso user case. Tudo que ele sabe é que se ele quiser receber o upload do dia, ele vai chamar essa função, que pode retornar um upload no lado direito ou um fail no lado esquerdo. É só isso que ele precisa saber. Como está implementado, não faz diferença. E esse modelo é o que cria a beleza do Clean Architecture, dele não depender e de você cortar dependências. Porque dessa forma, eu posso buscar esse dado em qualquer lugar. Não faz diferença. Se for numa API ou não. Se no futuro eu precisar mudar isso, eu só vou ter que mudar a implementação do nosso repository. Não vou precisar mudar nada do nosso user case para cima. Então isso garante também que o nosso projeto possa ser modificado sem maiores problemas e sem perder muito tempo. Isso também está dizendo para a implementação que a gente vai fazer mais à frente, quando a gente for implementar o nosso repository, porque ele tem que ser implementado. Mas essa abstração vai dizer que a implementação, seja lá como ela for feita, mas ela tem que ter essa função. Essa função tem que existir lá dentro. Beleza? É isso que a nossa abstração faz e que o nosso contrato faz. E agora a gente adiciona a nossa dependência. Vamos voltar no nosso user case. Vamos colocar final e vamos chamar o nosso today upload. Desculpe aqui. Final today upload repository. Vamos colocar aqui nosso repository. E aqui no nosso return a gente vai colocar um await, chamar o nosso repository com aqui função, exatamente a nossa função fetch today upload. E pronto, como os retornos são iguais, nesse caso específico foi, a gente não precisa fazer mais nada, a gente só precisa retornar o que foi recebido, que já vai dar certo. Beleza? Então a gente tem o nosso user case dependendo do nosso repository. E toda vez que ele for chamado no call, ele vai chamar o nosso fetch upload today, que pode retornar ou upload ou a fail. Massa, aqui já está pronto, mas eu vou fazer uma modificação para garantir que todos os nossos user cases tenham um padrão parecido. Então, dentro da pasta de user case, certo? Eu vou criar outra pasta, vou chamar ela de core. E o que tiver dentro desse core vai ser compartilhado com todos os user cases. Pode ser compartilhado. Aqui dentro eu vou criar um arquivo e eu vou chamar esse arquivo de usercase.dart. Aqui dentro eu vou criar outra classe abstrata, abstract class. Eu vou chamar esse de userCase. Esse userCase vai ter o nosso call. Vou copiar ele aqui, exatamente como está aqui. E vou fazer algumas modificações depois. O que é que eu quero? Eu quero que todo userCase estenda essa classe abstrata de userCase. Deixa eu fazer os imports aqui. Beleza? Não precisa desse retorno, porque é uma abstração. Então eu quero que todos os nossos user case eles estendam essa classe, essa abstração de user case, porque assim eu vou garantir que todos eles tenham um padrão. Então como é que a gente vai conseguir fazer isso de forma dinâmica? Porque nem todo user case vai retornar um upload. O que a gente tem certeza é que todo user case sempre retorna uma falha, um failure no lado esquerdo. Então esse valor é o único que é dinâmico e o valor aqui dentro, porque algumas user cases podem receber parâmetros de entrada. E como a gente faz isso? Bem, no Dart é muito simples. Então a gente vai simplesmente colocar esses sinais de maior e menor. E aqui a gente vai chamar eu vou chamar de R de retorno.
e P de parâmetro. E vamos dizer que o nosso retorno ele vai vir aqui e o nosso parâmetro vai vir aqui. A gente vai chamar de parâmetro, que é exatamente o parâmetro. Eu vou adicionar também uma documentação aqui. E essa documentação simplesmente diz que esse é o padrão do user case, né? Sempre através de um call que vai retornar um user, que é um feature, vai ter do lado esquerdo um failure, uma falha, né? E o seu lado direito vai ser dinâmico de acordo com a construção, bem como seu parâmetro de entrada. Então beleza, vou tirar esse import que não precisa mais. E agora dentro do nosso user case a gente vai estender essa classe abstrata. Então aqui no nosso fetch upload a gente vai chamar um extend, chamar user case. E aqui a gente vai chamar o símbolo de maior ou menor e vai determinar qual é o primeiro. O primeiro é o retorno, né? A gente tem aqui a informação. User case R e P. O retorno que a gente quer nesse user case, no fetch upload today, esquece isso por enquanto. O retorno que a gente quer aqui no nosso fetch upload today é o que? É um upload. A gente quer que ele retorne um upload em caso de sucesso. Pense no sucesso aqui. Então, caso for sucesso, é um upload. E a entrada? Ele não tem nenhuma entrada. Para esses casos específicos de cases que não tem entrada, a gente vai ter um parâmetro que vai te chamar, que é uma classe noParameter, que basicamente está dizendo assim, sem parâmetro. A gente vai chamar essa classe toda vida que a nossa função, nosso user case, não tiver nenhum tipo de parâmetro. Então aqui, no nosso parâmetro, a gente vai colocar simplesmente o noParameter. E beleza, repare que o nosso call agora está com erro exatamente porque uma vez que a gente estendeu esse user case, a gente precisa fazer um override no call. Então a gente vai vir aqui em cima, vai chamar a tag override. Aqui ele está pedindo um parâmetro, esse parâmetro tem que ser igual ao que está aqui. Então eu vou copiar e colar. Ele tem que ter o mesmo nome que está aqui, que é parameter. E o nosso retorno está certo, igual ao upload. Beleza? Esse rolê todo foi simplesmente para permitir que todas as user cases eles tenham essa estrutura. Certo? É claro que a gente pode garantir isso na implementação do código, mas a gente tem que pensar no futuro. Se, por exemplo, a gente fosse passar esse código para outra pessoa, ela não entender que toda user case tem que ter um call. Mas, estendendo do user case, ele vai entender e a gente vai forçar que, seja lá quem pega esse código, tenha que implementar dessa forma. Existe uma forma mais rápida de fazer, né? Você não precisa ficar no detalhezinho olhando onde é que está o retorno, onde é que não está, porque pelo menos o VS Code ele já faz isso para a gente. Então se eu excluir aqui, ele vai dar um erro aqui, porque ele vai pedir que eu faça o override na função call. Então se eu vier aqui em Quickly Fix, ele vai ter a opção aqui Create One Missing Override, e aqui ele já dá todo o retorno para a gente, beleza? A gente só precisaria substituir o retorno aqui, retorno, repository, pronto, fetch, upload. Tá, então o nosso editor ele já garante tudo isso aí facilmente para a gente. Beleza, a gente pode fechar aqui, pode fechar o nosso PubSpect também, nosso main. E agora com o nosso user case pronto, o nosso contrato pronto também, a gente pode desenhar o nosso primeiro teste. Então aqui na nossa estrutura de código, vamos descer na pasta de testes. E aqui a gente vai criar o nosso primeiro teste. Os testes eles têm que seguir a mesma estrutura de pasta aqui dentro, tá? Para a gente não se perder em que arquivo está testando qual. Então aqui dentro do teste eu vou testar a nossa função fetch upload today. Então eu tenho que ver qual é a hierarquia dela. Então ela vai estar dentro da pasta domain, dentro da pasta user case e dentro da pasta today upload. Então eu vou ter que construir essa estrutura de pastas aqui. Então vamos lá, vou colocar aqui domain barra user cases barra today upload. Pronto, criei aqui. A gente já pode aproveitar e criar as outras pastas relacionadas. A gente já pode vir aqui e colocar o data e também o presentation. Pronto. Dentro da pasta today a gente vai criar um arquivo e esse é o arquivo que vai conter os testes do nosso user case. Qual vai ser o nome desse arquivo? Vai ser o mesmo nome. Então fetch upload today. Porém aqui no final a gente vai colocar essa barra de baixo, essa barra inferior, e vai colocar testes. Exatamente assim. Tem que ser teste sem E no final, tá? Teste. Porque senão o Flutter não vai entender que isso é um arquivo de teste, tá?
Para ele entender, tem que estar dentro da pasta teste. E o final do arquivo tem que ter a extensão teste. Senão ele não entende como um arquivo de teste. Aqui dentro do arquivo de teste, todo arquivo de teste vai ter um main. Então a gente vai chamar aqui a função main. E beleza, dentro do nosso main a gente vai criar os nossos casos de teste. E como é que a gente cria casos de teste? Bem, aqui o nosso projeto é bem simples. Na verdade, existem várias formas de você criar. Mas aqui a gente só vai tentar imaginar possíveis entradas e as saídas que a gente quer. Então, olhando para o nosso user case, que é o parâmetro que a gente vai testar, é essa classe que a gente vai testar. Não importa os outros, a gente vai testar, a gente vai fazer testes unitários. Então, testes unitários são sempre voltados para uma classe específica ou função. No nosso caso, aqui a gente vai testar uma classe e a nossa classe fetch output today. A gente só vai olhar para ela e a gente vai ignorar todo o resto. Então, dentro da nossa função, dentro da nossa classe, dentro do nosso user case, fetch output, a gente só tem uma função que é o nosso call. Esse call ele só pode retornar duas coisas. Ou ele retorna uma falha, ou ele retorna um output. Ele não pode retornar nada diferente disso. Então a gente vai ter dois casos de teste para testar aqui, que é o caso em que ele retorna uma falha, ou o caso em que ele retorna um output. Então, dois casos de testes. Retornar a falha e retornar output. Beleza? Vou colocar o retorno que não é falha em primeiro. Beleza, e como é que você desenha esses testes no Dart? Bem, o Dart já tem toda essa estrutura e a gente tem uma função específica que se chama test, certo? Essa função test, ele vai ter um parâmetro de descrição, né, que é exatamente a descrição do teste, e na sequência ele vai ter uma função, que é exatamente a função que vai executar o teste. Então aqui a gente colocou uma descrição, eu vou colocar em português mesmo, acho que não vai ter problemas. Então aqui esse teste, a gente vai dizer que ele deve retornar uma entidade upload, é um tipo upload, uma entidade upload, no lado direito do header. Quanto mais descritivo for sua descrição, melhor para entender o que é que aquele teste está fazendo e o que é que ele está testando. Como aqui a gente só está testando uma classe específica, com uma função específica, obviamente os testes estão nela, né? Então a gente precisa retornar, explicar aqui que tipo de retorno a gente está esperando. Então aqui a gente vai apagar tudo isso aqui e simplesmente colocar uma função anônima por enquanto. Vamos copiar isso aqui e colocar aqui no nossa falha também. Só que aqui a gente vai mudar a descrição, né? No caso aqui ele deve retornar uma falha, né? Um tipo failure. Vou colocar um failure. E ele não vai retornar do lado direito, vai retornar do lado esquerdo do header. Beleza, a gente já tem a descrição dos nossos testes. Então aqui dentro da função a gente vai escrever o que? A gente vai ter que, aqui dentro do teste, a gente vai descrever três coisas. A gente vai descrever o cenário, certo? Cenário, a ação e o que se espera. Então a gente vai definir um cenário, ou seja, quais são as variáveis, quais são os campos e quais são os retornos. A gente vai definir a ação e a gente vai definir o que a gente espera que essa ação retorne dentro desse cenário. E é assim que a gente faz um teste. Isso aqui também vale para o nosso teste de baixo, só que o cenário vai ser diferente. No caso aqui, o nosso repetido vai ser sempre a ação, mas o que é esperado... Está certo com X? Não, não está. O que é esperado e os cenários serão diferentes. Então, vamos lá. Qual é a nossa ação? A nossa ação é exatamente chamar a nossa função, o nosso call. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar aqui é chamar a função que a gente quer testar, que é o nosso user case. Eu vou chamar o parâmetro later, vocês vão entender já por quê, e eu vou colocar ele aqui, fetch output today. E aqui eu vou chamar apenas de user case. User case. Lembrando que nosso user case ele tem uma dependência. E que dependência é essa? É o nosso repository. Então a gente tem que ter ele aqui também. Today output repository, vou chamar de repository. Também é um later. Aqui dentro eu vou configurar um parâmetro chamado setup. O que é que esse parâmetro faz? Essa função. Essa função vai garantir que o que está aqui dentro seja configurado para cada teste único. Assim eu vou criar cenários únicos para cada teste. E assim também eu vou garantir que funções que vieram de outros testes não atrapalhem um outro. Por exemplo, imagine que dentro do nosso repositório, por acaso, a gente teria uma variável que contava o número de chamadas que foram feitas ao repositório. Então, toda vida que um user case chama o repositório, ele
incrementa esse valor, 1, 2, 3, 4. Sem o setup, o que iria acontecer? Ele ia executar o primeiro teste, ia incrementar esse número de chamadas, e quando chegasse aqui no segundo teste, esse número estaria incrementado. Beleza, em um cenário podia ser interessante, mas normalmente nos testes a gente quer que a classe esteja zerada. Então esse setup vai garantir que todas as classes estejam em seu estado inicial, digamos assim, para cada teste individual. Então aqui é onde eu vou adicionar a criação das funções por si só. Então aqui eu vou colocar igual ao nosso today upload repository. Agora sim ele está recebendo. Aqui tem um erro, a gente vai trabalhar nele. E o nosso user case, que vai receber um fetch por today, recebendo o nosso repository, que é exatamente o nosso repository. A gente pode tirar o later aqui. Bom, aqui a gente tem um erro, porque o nosso repository é uma classe abstrata, então você não pode construir objetos de classe abstrata. Então como é que a gente vai fazer para a gente poder testar? É agora que a gente entra com o nosso mock. O nosso mockito. Ele vai entrar em ação agora e também o nosso builder runner. E o que é que a gente vai fazer com o mock? O mock, ele vai criar uma classe onde a gente vai poder, digamos assim, forçar respostas no nosso repository. Então, o mock é tipo uma palavra em inglês que significa meio imitar. Então, a classe que a gente vai criar através do mock, ela vai ser uma extensão do nosso repository e ela vai meio que imitar as respostas do nosso repository. E através do mock, a gente vai poder construir exatamente que tipo de resposta a gente quer que o nosso mock dê em cada cenário. Lembra que a gente tem que escrever o cenário? Então, através de um mock, a gente vai poder construir esse cenário. Então, vamos lá. Quando a gente for implementar os cenários, vocês vão entender melhor. Mas para fazer isso aqui, para a gente criar um mock do nosso repository, que é o que a gente precisa, a gente vai chamar uma tag chamada generator nice mocks. Aqui dentro a gente vai passar uma lista. A gente vai chamar outra classe chamada mockspec. E dentro desse mockspec a gente vai definir um tipo dele. E esse tipo é exatamente o tipo do nosso repository. Então, com essa função aqui, com essa tag do jeito que está aqui, o nosso mock vai criar um mock do tipo today upload repository, onde a gente vai poder simular, mockar, imitar as respostas do nosso repository. Eu vou comentar isso aqui porque eu acho que quando a gente for fazer esse próximo passo, ele vai dar erro. Então, eu vou comentar tudo isso aqui. Beleza? Pronto, sem erro nenhum. A gente vai chamar agora o nosso terminal. E dentro desse terminal, a gente vai rodar um comando para o nosso builder runner. Você lembra que eu disse que vocês tinham que instalar o nosso builder runner? Exatamente porque essas classes, esses mocks, eles têm que ser gerados. Então o nosso builder runner vai gerar isso, ele vai identificar essa classe aqui, essa tag, e vai gerar adequadamente. Então qual é o comando que você vai usar? Bem, para você ver o comando, você pode acessar lá o site do Flutter, lá no pub do Mockito. Mas se você já colocou a sua instância, se você já colocou o nosso Mockito aqui, o nosso builder runner aqui, a gente pode acessar através das nossas dependências. Né? Então, a gente pode ver aqui em Dev Dependencies, não, é Direct Dependencies. A gente vai ter aqui a nossa parte chamada Mockito. E a gente vai ter aqui um README, cadê o README? Aqui. E dentro do README, a gente vai ter o comando que a gente tem que gerar, exatamente esse aqui, shell, que é Flutter, pub run builder. E se for no Dart, é Dart run builder. Esse texto você pode encontrar também lá no navegador, tá? Então você vai abrir o seu navegador, colocar Mockito, Flutter. Vamos abrir aqui, só para vocês verem. Ele tá aqui, ó. Certo? Nosso package. Só que esse package, quando a gente coloca uma dependência, ele é baixado exatamente aqui. Esse campo. O mesmo código que está aqui é o que está aqui, tá? Então, se você não sabia disso, também existe essa forma de acessar. Então, a gente vai copiar aqui o nosso Flutter pub run builder. A gente vai colar aqui no nosso terminal. Lembrando que tem que estar dentro da parte raiz do projeto. E simplesmente dar um runner. E ele vai gerar o nosso mock para a gente. Vamos esperar ele gerar aqui. Às vezes pode demorar um pouco. E ok. Ele terminou. Ele está dizendo que uma ação foi completa exatamente no nosso arquivo do fetch.todayTest, que era onde estava a nossa tag. A gente pode fechar aqui. E se a gente voltar aqui na nossa estrutura de pastas, a gente vai ver que na pasta Today Upload, exatamente abaixo do nosso arquivo de teste, ele criou outro arquivo que praticamente tem o mesmo nome, exceto que ele tem uma extensão a mais, que é o .mocks.dart.
Se a gente abrir esse arquivo aqui agora, vou fechar o terminal, a gente vai ter um monte de código doido aqui, que você não precisa entender, mas que você precisa entender é que uma classe foi criada aqui. E essa classe é chamada mock today upload repository, ou seja, ele gerou uma classe do tipo today upload mock repository e adicionou uma extensão mock. E aqui dentro, se você for olhar, você vai encontrar exatamente todos os métodos que estavam lá. No caso, o nosso método só tem um. Vocês não precisam entender esse código doido aqui, mas você precisa entender que essa classe é uma extensão do nosso fetch upload repository. Beleza? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Em vez de a gente ter o nosso today upload repository, a gente vai ter o nosso mock today upload repository. Vamos importar ele aqui. Beleza? A gente fez o import do arquivo. E agora aqui dentro do nosso setup, a gente pode chamar ele também, nosso mock. E beleza, agora que a gente tem um mock, a gente pode determinar nos nossos cenários quais são as respostas que a gente quer que nosso repository dê. Então vamos imaginar agora, se nesse teste específico a gente quer que ele retorne uma entidade, que é um caso de sucesso, né? No lado direito, o que é que o nosso repository tem que fazer? Vamos lá. A nossa função, nosso user case, apenas chama a função fetchUpload. E nossa função fetchUpload retorna um parâmetro igual, que é um upload no lado direito ou um fail no lado esquerdo. Então, para que esse cenário de sucesso aconteça no nosso teste, o nosso repository tem que retornar um upload no lado direito. Então, aqui dentro a gente vai escrever um cenário em que quando o nosso repository, nosso mock repository for chamado, ele retorne um upload no lado direito. E como é que a gente faz isso? A gente vai fazer isso usando a função chamada when. Quando? Essa função é da nossa classe de Mockito. Então a gente vai dizer que when, ou seja, quando a função fetchUpload do repository for chamada, aqui está dando um erro. Beleza. Esse erro é porque eu estou criando uma nova extensão, uma nova variável repository. Aqui a gente não vai ter esses parâmetros aqui, beleza? Aqui a gente vai simplesmente chamar a variável que já foi criada aqui em cima. Então a gente vai dizer que quando a função fetchUpload repository for chamada, a gente vai colocar aqui uma extensão .then, a gente vai colocar aqui um ponto, e aqui a gente tem três respostas, then answer, then return e then throw. O then answer a gente vai usar principalmente quando a gente for trabalhar com funções features, que é o caso do nosso fetchUpload today, ele retorna uma feature. A gente vai usar o return quando não for uma feature, e o then throw a gente vai usar quando a gente quiser lançar algum exception. Então veja, com o Mockito a gente também consegue lançar exceptions para fazer os nossos testes. É muito da hora isso. Então a gente vai usar o theAnswer, porque é o que a gente quer, porque a nossa função fetchUpload retorna uma feature. Esse will invocation a gente pode apagar e só colocar um parâmetro aqui de barra. Vamos transformar isso aqui num async, porque é uma feature. E aqui a gente vai indicar o retorno. A gente vai dizer que, aqui a gente está dizendo aqui que quando o fetchUpload do repository for chamado, ele deve retornar o que está aqui. O que está aqui vai ser retornado. E o que é que vai ser retornado aqui? A gente está desenhando um caso de sucesso, em que quando for sucesso, em que quando isso acontecer, ele deve retornar uma entidade upload no lado direito. Então o que é que a gente vai fazer? Como é que a gente adiciona algo no lado direito do nosso header e do nosso fail? Simples, é só chamar a classe write de direita. Ele é uma extensão do nosso header e já vai ser aceito. Se a gente quiser retornar do lado esquerdo, a gente chama left e não tem problema. Então a gente vai tipar e a gente vai colocar exatamente os tipos do nosso header de retorno, que é o failure e o upload, certo? Beleza, eu só tipei porque o write, se a gente abrir aqui o write, eu vou abrir ele aqui, ele é uma extensão do header, só que ele tem toda uma estrutura aqui para armazenar o valor do lado direito, certo? O left é da mesma coisa. Então a gente vai fazer essa tipagem para a gente facilitar os nossos testes, que é o mesmo tipo que está aqui, certo? É apenas uma tipagem. Então aqui a gente vai colocar o nosso upload. Beleza, aqui já está pronto, ele só está reclamando porque não é ele está pedindo uma constante aqui. Mas é óbvio que a gente não vai mandar um upload desse jeito, porque a gente vai querer que os nossos dados sejam o mais perto da realidade possível. Então o que é que eu vou fazer? Como eu sei que o tipo upload vai ser usado em muitos casos de testes, não só esse, eu vou criar aqui dentro da nossa estrutura de testes um arquivo extra
Eu vou chamar um new file e vou chamar ele de test values, que são os valores de teste. Então, nessa função a gente vai ter todos os valores que a gente pode usar para testes e que podem ser úteis para mais de um tipo de teste. Detalhe que, lembre que os nossos testes a gente quer que eles estejam o mais perto do começo, do seu estado inicial. Então, como no mesmo caso do nosso repository, que a gente não quer mudanças quando a gente fizer o teste, a gente vai querer que cada teste seja individual. Então aqui, em vez de eu simplesmente fazer algo do tipo upload, aí desenhar tipo t-upload, de upload test, certo? E colocar aqui o nosso upload, eu vou copiar aqui do meu outro código, um upload. Eu aconselho que vocês escrevam isso do mesmo jeito, tá, com os mesmos valores, porque isso vai ser importante na hora que a gente for fazer os testes. Lembra que o nosso upload ele estende em queryable, e para ser verdadeiro, ou seja, quando a gente for comparar os retornos, os valores têm que ser todos iguais para ele entender que o retorno foi igual. Então, voltando aqui para o teste, se eu fizer dessa forma aqui, esse upload ele vai mudar para cada teste, né? No caso, ele não muda porque o nosso upload não recebe nenhuma atribuição, mas para garantir e ter certeza de que ele vai ser único em cada teste, eu vou fazer o retorno dele ser uma função. Então, eu quero que esse t-upload não seja uma variável, seja uma função. Uma função que retorna um objeto upload. É como se isso aqui fosse uma factory. Então, para fazer isso, eu vou chamar simplesmente a opção function. E aqui na frente, eu vou adicionar um parâmetro de função com retorno. Eu escrevi function errado. Agora sim. Agora, toda vida que eu chamar o t-upload, ele vai gerar uma classe, um objeto novo, toda vida que for chamado. Em vez de retornar a mesma intenção, ele vai gerar sempre em vez dele retornar sempre a mesma instância, ele vai gerar sempre uma nova extensão toda vida que o t-upload for chamado. Isso tudo para garantir que nossos testes sejam únicos. Então aqui, em vez de eu chamar direto o upload, eu vou simplesmente chamar aquela função que ele acabou de criar, t. Ele vai dar erro porque isso aqui é uma função e a gente não quer a função, a gente quer o objeto da função. Então eu vou colocar o parâmetro de abertura de uma função, porque isso aqui é uma função, certo? E o erro aqui é só porque isso aqui é uma constante. E quando a gente passa uma função, não pode ser constante. Beleza? Aqui a gente desenhou o nosso caso de teste. A gente está dizendo que nesse teste, a nossa future upload vai ser chamada. E quando isso acontecer, ela deve retornar esse valor. Um write, tipo future, fail e upload, que retorna um t-upload lá no nosso lado direito. Então esse é o cenário do nosso teste. E qual é a ação? A ação é exatamente chamar o nosso user case. Então, ele vai vir aqui, final, result, de resultado. Vai ser um await, porque a nossa função é uma future. Eu vou ter que colocar o async aqui, que eu esqueci. E vamos chamar o nosso user case e apenas chamar o nosso parâmetro de abrir função, porque nossa função vai chamar o nosso parâmetro call. E por isso a gente não precisa adicionar mais nada, apenas chamar o parâmetro de abertura de função. Olha que ele está dando um erro porque a gente tem que mandar um tipo noParameter aqui. E aqui embaixo a gente vai definir o que a gente espera. Então, para a gente definir isso, a gente vai chamar um expect, esperado, certo? E a gente vai dizer que o nosso result, a gente espera que o nosso result seja igual ao quê? Seja igual exatamente a esse retorno aqui. A gente quer que seja igual, porque nosso user case simplesmente vai retornar o que vier do repository. Aqui eu esqueci de colocar o await aqui. Tem que ter. Pequeno erro que eu cometi aqui, correção. Transformei na função no async e um await aqui. Então, com o nosso expect, a gente está dizendo que que a gente espera que esse result, que for o retorno da chamada da função, seja igual a um write do tipo future, do tipo fail do lado esquerdo, do tipo upload do lado direito, e que ele esteja armazenado um upload. Perceba que a gente também está chamando uma nova instância, então a gente vai garantir que a gente possa testar também o nosso inquerable, que vão ser duas instâncias em memórias diferentes, mas que têm valores iguais. Então o nosso inquerable agora entra em ação e compara. Vamos executar esse caso de teste, a gente fazer o segundo. Vou clicar aqui em Click to Run e ele vai executar o teste. Deixa ele executar. E beleza, o teste foi executado e passou. No VS Code fica esse sinalzinho bonitinho aqui verde. E ele também aparece aqui no debug com uma confirmação de que a descrição, ele passa a descrição, né, dizendo que passou. Eu sei que talvez de primeira vez, principalmente se você nunca viu o teste, fique muito confuso essa história de cenário, ação, esperado.
mas quando a gente for progredindo e descendo mais testes, vai ficar mais claro para você. Beleza? E para confirmar, vamos simular um erro aqui rapidinho, só para vocês olharem. Eu vou apagar esse retorno aqui. E vamos imaginar que nesse retorno a gente está esperando um valor inteiro, 5, o que é aleatório. A gente sabe que isso não vai acontecer, então isso aqui vai causar um erro no nosso teste. Por quê? Porque na hora que o teste for executado, o nosso user case vai retornar o nosso write. E quando ele fizer a comparação aqui do result com o 5, ele vai ver que não dá match, ele vai dar erro. Então, executar aqui, você pode, no VS Code você também tem essa opção aqui para executar um teste. Vim no run. E agora ele deu um erro, dizendo exatamente, ó, era esperado um 5, ele está dizendo que esse aqui está dizendo aqui, era esperado um 5 no teste, mas o retorno foi um write do tipo fail upload, certo? Então é assim que funcionam os testes, tá? Eu queria dar um adendo aqui, porque eu disse que ia usar o TDD, e acabou que eu desenhei a classe e depois os testes, né? Isso não vai contra o TDD. Mas na verdade é porque esse user case ele não tem muita implementação, é como a gente pode ver. E basicamente o que eu fiz foi criar a estrutura mínima para testar. Nesse caso, ficou meio de criação da classe e depois os testes. Mas quando a gente for avançando para as partes mais complexas, o TDD vai ficar mais claro. Então, o nosso segundo caso de testes vai ser praticamente a mesma coisa, só vai mudar para a gente o nosso retorno. Então, eu posso até copiar, apesar de não ser recomendado, mas eu vou fazer isso. Eu vou copiar e vou colar aqui embaixo. E aqui eu vou fazer as mudanças. Que mudança eu quero? Eu vou continuar chamando nosso fetch upload today, mas eu quero que agora ele não retorne um write, ele retorne um left, porque ele vai retornar uma falha. E a falha está do lado esquerdo, do lado left. E aqui, no caso da falha, a gente pode mandar direto a falha aqui, sem problema. Na verdade, a gente vai usar muito, então vou voltar lá para o nosso test values. E eu vou criar uma falha genérica aqui. E eu vou criar um tipo falha. Vou dizer que isso aqui vai retornar uma failure. O mesmo padrão, function. Vou chamar de t no connection. Eu vou retornar lá nas nossas failure aqui. Eu quero retornar um no connection por enquanto. Não faz diferença para o nosso teste qual falha ele vai retornar, certo? Agora, vou colocar um t no connection. Vai ser igual a chamar a função retorno. E eu vou chamar um no connection, que não precisa passar nada. Então, toda vez que a gente chamar o t no connection, a gente vai receber uma instância do tipo no connection, que é uma falha. Então, aqui, t no connection é uma função, então tem que colocar os parâmetros aqui. Aqui ele está dando um erro porque não é async, vamos colocar async. Ele vai continuar, essa ação não muda, é a mesma, tá? E a gente vai mudar o esperado, que no caso é um left, então vou copiar aqui também. Exclui aqui, e é um caso left que a gente quer aqui, a gente espera que ele retorne uma falha do tipo no connection sem internet. Então aqui, em vez de executar só um, eu vou executar os dois. Eu posso executar aqui, direto no run do main, que ele vai executar todo mundo que está dentro do main. Posso executar aqui também no caso do VS Code. Eu vou executar aqui. Esperar os testes rodarem. Beleza, eles rodaram. Todas as partes foram aprovados. Então a gente pode confirmando. A gente tem aqui os nossos testes que confirmam que quando o nosso repository retornar um upload do lado direito, o nosso user case também vai retornar um upload do lado direito. E quando ele retornar uma falha, ele vai retornar uma falha também. É claro, mais uma vez, o nosso user case é muito simples. Mas a gente tem alguns casos bem legais para trabalhar aí mais à frente. Então, beleza. Eu vou ficar por aqui. Eu acho que já ficou bem longo esse vídeo. Mas agora a gente já fez o nosso primeiro user case. A nossa classe Substat, a gente já criou nossos primeiros casos de testes. E no próximo vídeo a gente vai trabalhar na implementação do nosso repository. A gente vai também implementar os nossos models e criar os testes dos nossos repositories. E também criar outra função importante que vai ser a nossa classe que verifica a conexão com a internet. Então beleza, eu fico por aqui. Se você está gostando dessa série, deixa o like. Tá? Demorou um pouco para sair a segunda parte, né? Porque eu fiquei bem apertado esses dias. E também a nossa API, ela está um pouco inconsistente. A API que a gente está usando, a API da NASA, ela está tendo algumas quedas. Eles disseram que eles estão fazendo uma atualização para a nova versão do Python. Então teve um tempo aí que ela passou quase uma semana, eu acho, fora do ar. Então não tinha como eu fazer os vídeos com a API fora do ar. Mas aqui está, a gente fez, a gente vai continuar.
e vamos fazer a implementação desse app. Se você gostou do vídeo, deixa o like, é muito importante. Se quer continuar acompanhando essa série, se inscreva no canal para ver os novos vídeos e ative o sininho. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.